E é interessante, talvez você já deve ter ouvido também falar sobre a questão de que muitas mulheres, quando se tornam mães, elas ficam mais esquecidas, ou elas se sentem mais desorganizadas, não conseguem realizar mais tantas coisas. E existe um fenômeno dentro dessa experiência da maternidade que a neurociência, a ciência tem se debruçado para estudar, chamado Mommy Brain. Não é um diagnóstico, uma patologia, mas é um conjunto de sintomas que a mulher experimenta nessa etapa e que trazem algumas alterações na cognição e na memória. Então, a mulher se sente... Normalmente um déficit. Isso, um déficit, como se a mulher ficasse mais esquecida, ela tem dificuldade, muitas vezes, fala de coisas e não lembra que falou, ou então tem uma dificuldade em compreender, e aí algumas mulheres dizem assim, nossa, parece que eu fiquei meio burra depois que eu engravidei, parece que eu esqueço de coisas, e de fato, eles têm investigado esses sintomas, e há uma correlação, tanto com essa parte hormonal, essa alteração hormonal abrupta e o excesso de atividades, a sobrecarga que a mulher... de sono. Também. Todo esse conjunto de coisas, excesso de atividades, privação de sono, abdicação das suas próprias necessidades. Então, a mulher, por muito tempo, ela tem um hiperfoco nas necessidades do bebê. Então, ela negligencia as necessidades dela. Ela acaba só falando sobre a criança, tudo que ela faz é em torno da criança, ela deixa de sair com as amigas, ela deixa de se divertir porque o bebê precisa dela, e aí isso inevitavelmente afeta essa questão da cognição e da memória dela. E aí os estudos mostraram que os efeitos disso no cérebro da mulher, porque de fato há uma alteração, eles perceberam que há uma redução no volume da massa cinzenta. E aí, até por 2 anos depois da chegada do bebê, isso pode ficar dessa forma. Nossa. E já estudaram algumas mulheres que essa alteração cerebral durou 6 anos. Meu Deus. Então, está associado muito à dinâmica que essa mulher vai ter e ao que ela é exposta nesse período. Então, não é tão simples viver essa experiência da maternidade e o impacto que isso tem é muito grande na vida da mulher. Então, a gente poder acolher essas mães, a gente poder ter empatia com esse momento, porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo, fulana depois que teve bebê ficou uma chata, não faz mais nada, não quer mais fazer nenhum programa, não está disponível, e as pessoas não sonham toda a realidade que essa mulher está enfrentando e o quanto ela precisa se ajustar para viver essa experiência de um jeito que não comprometa a saúde mental dela. E muitas vezes acaba comprometendo. Então, poder pedir ajuda, poder buscar suporte é fundamental. Eu sou suspeito por falar porque eu odeio religião, mas eu diria que grande parte da culpa que essas mulheres grávidas aí começam a sofrer tem muita origem cultural, religiosa. Sem assim, dúvida. Na sem construção dúvida. do Adão, Eva, a maçã e o pecado. Tipo, a vida já nasce de um pecado. Tu já tá errado só de tu ter nascido, né? E esse até é o primeiro tema da minha aula lá no RD. Ah, é? Oh, falando legal. justamente sobre isso, dessa construção, porque Eva é vista como a figura pecaminosa e Maria, como ela engravidou sem sexo, é a mãe de todos. Né? E na religião, a Eva seria então a mãe de todos, ainda assim, porque se teve o paraíso, ela foi a primeira mulher, Sim. mas em nenhum momento a imagem de uma mãe é associada com a figura de Eva. Ela é uma promíscua, sei lá. Isso, e sim com Maria, é uma coisa mais santificada, imaculada. Então já começa aí essa pressão. Mesmo uma mulher que não tem uma religião, isso já se fortaleceu na nossa sociedade. Já é cultural essa ideia. Exato. E aí uma questão importante é que a mãe, o que é reforçado na mãe é um padrão de autossacrifício, como se fosse natural e esperado que a mulher se sacrificasse muito pelos filhos e que a boa mãe é aquela que se sacrifica. Enquanto cada vez mais a gente descobre que a boa mãe é aquela que consegue, no lugar do autossacrifício, colocar o autocuidado, em que ela prioriza o bem-estar dela, até porque para cuidar de alguém, a gente primeiro precisa estar bem cuidado. E aí é bem caricato, mas aquela máxima do funcionamento do avião quando a gente está numa viagem, que eles falam, máscaras de oxigênio cairão automaticamente da cabine. Primeiro coloque em você,
para depois colocar em crianças e idosos. A maternidade é isso. Quando a gente esquece que a gente precisa cuidar de nós mesmos e fica só atendendo às necessidades de quem está ao redor, do filho, do marido, naturalmente, se a gente não adoece, a gente se desconecta de quem a gente verdadeiramente é. E aí a gente precisa resgatar, ao longo do tempo, essa mulher que existia ali antes dos filhos. Porque você é mãe, é um dos teus papéis. Mas você tem vários outros papéis, essas mulheres têm vários outros papéis e que precisam ser vistos, precisam ser vivenciados, validados, porque isso é que preenche também a vida da mulher. E aí, essa questão do autossacrifício, né, até da religião que você trouxe, muitas vezes aprisiona a mulher nesse papel e ela não se sente confortável para ir num barzinho com uma amiga e deixar o bebê em casa, porque isso não é uma boa mãe. Sim. Eu recebo pergunta toda semana. Não consigo deixar o meu filho para fazer alguma atividade prazerosa. E isso é muito importante para a mulher. Então, o que eu oriento as mães que não conseguem deixar os seus filhos com ninguém, que elas se sentem responsáveis e querem ficar o tempo todo com a criança? Comece com pequenas ações. Então, um dia você vai tomar um banho mais longo e vai pedir para o seu parceiro ficar com a criança. Você vai tomar o banho, você vai ver que tá tudo bem, que nada aconteceu e que talvez amanhã você pode tomar um banho ainda um pouquinho mais demorado. Então, no dia seguinte ou daqui uns dias, você pega e sai e vai até a padaria comprar um pão que seja e volta. Vai demorar 10 minutos e deixa o bebê com a ajudante de casa, com a vizinha, com uma amiga, alguém que possa estar ali. E aí você vai enfrentando, fazendo o enfrentamento dessas situações que são aversivas e entendendo que tá tudo bem, para que você consiga daqui a pouco um dia sair jantar com o teu marido. Porque muitas mulheres abdicam, inclusive, da vida social, porque ninguém vai ter condição de cuidar do bebê, ou porque elas não vão ser boas mães. E isso tá atrelado a essa ideia que você trouxe da culpa. Sim. Porque uma boa mãe sacrifica tudo. Na verdade, eu acho que essa ideia da culpa, ela cai mais forte sobre a mulher por questões, sei lá, daí vem machismo, etc e tal, mas a questão da culpa vem com toda a igreja, assim, tipo, cara, a narrativa da igreja é, tipo, só da gente existir, a gente é um pecado, a gente tá aqui pra pagar os pecados e viver uma culpa e a gente nunca vai atingir o sucesso se a gente não passar por um sofrimento, e a vida não é assim, é por isso que toda vez que eu tenho oportunidade aqui eu xingo religião. E assim, a questão da culpa materna, a gente precisa tirar um pouco essa naturalização. Porque qual que é o discurso? Nasce a criança, nasce a culpa. E aí isso torna a culpa algo muito natural, né? Essa como se a mulher é pior tivesse... que a culpa social até, talvez. Sim, a autocrítica, né? É mais punitiva do que a crítica externa. Quando você fica ali ruminando aqueles pensamentos e se culpabilizando. A culpa, o que é a culpa? É uma emoção que vem para sinalizar para a gente que a gente está contrariando, violando os nossos valores, aquilo que é importante para nós. E aí, quando uma mãe sente culpa, maioria das vezes é porque ela percebe, na percepção dela, que ela está abrindo mão do valor maternidade. Se ela está indo se divertir com as amigas, ela está priorizando a diversão em detrimento do valor família ou do valor maternidade. Só que para a mulher estar bem, para ela poder estar saudável, feliz, realizada, não é só o valor maternidade que importa. Porque dificilmente uma mulher vai ter isso como único valor de vida. Então, quando ela consegue olhar para a própria realidade e entender quais são os meus valores, o que é importante para mim? Porque no momento em que ela se torna mãe, é como se todo o resto perdesse o sentido e viesse só esse papel. E aí, aos poucos, conforme o bebê vai se desenvolvendo e ela vai criando um pouco mais de autonomia, ela consegue entrar em contato com outros valores, reconhecer e validar outras coisas que são importantes para ela. E quando ela entende isso e acolhe, ela percebe que sair com uma amiga também é importante no valor maternidade, porque aquilo ali vai permitir que ela desempenhe o papel de mãe com mais qualidade, com mais conexão com a criança. Então, eu gosto sempre de tratar a culpa não naturalizando dessa forma, do tipo, é normal sentir culpa, tá tudo bem, é assim mesmo. Mas por que é normal? O que eu tô fazendo de ruim pro meu filho que eu preciso me sentir culpada?
Sendo que eu tô há um tempão aqui, há meses, há semanas, negligenciando as minhas necessidades e tá tudo bem. Em nenhum momento eu me senti a pior pessoa do mundo porque eu não atendi nenhuma necessidade minha. E quando a gente trabalha isso com uma mãe, principalmente quando a criança está um pouquinho maior, é muito legal porque elas percebem que a forma como elas se tratam, a maneira como elas lidam com essas questões consigo mesmas, também ensina aos filhos a lidarem com as próprias questões. Então, se eu tenho uma mãe que é muito perfeccionista, que é muito rígida consigo mesma, que não admite falhar, qual que é a mensagem que ela comunica para mim enquanto filho? Que eu também não posso falhar, que eu preciso ser perfeito. E é impressionante como as crianças meio que têm essa capacidade de absorver isso quase que de uma maneira mística, assim, tipo... As crianças têm uma espécie de scanner, né, que percebe o ambiente e a situação. Quando uma mãe não tá bem, um pai não tá bem, é impressionante, a criança não sabe o que tá acontecendo, mas ela se aproxima e muitas vezes ela fala alguma coisa e pergunta, porque a criança percebe, ela absorve as sutilezas, ela vê nas entrelinhas. Então, quando uma mãe não tá bem, por exemplo, que tá triste, que tá chateada, tem mães que se sentem culpadas por chorarem, por exemplo, na frente de um filho. E é importante que você expresse as suas emoções. Você não vai sentar lá com a sua criança e falar, eu tô mal porque eu me separei do teu pai, a gente tá brigando, ou qualquer coisa assim, eu tive um problema no trabalho. Mas poder expressar, filha, a mamãe tá triste, é coisa de adulto, não tem nada a ver com você, a mamãe vai resolver, mas hoje a mamãe teve um dia difícil. Então, falar de um jeito que a criança entenda e também perceba que o mundo não é um mar de rosas. A gente não precisa ficar contando coisas complexas para a criança, mas poder expressar as nossas vulnerabilidades, poder falar das nossas emoções também desagradáveis, também oportuniza aos nossos filhos que eles lidem melhor com isso. Ser filho de uma mãe muito rígida é um peso para a criança. E mães mais rígidas, mães mais controladoras, mulheres mais controladoras costumam ter mais dificuldade com a experiência da maternidade, porque elas não conseguem ter controle de basicamente nada logo que o bebê chega. Você não sabe a hora que o bebê vai dormir, você não sabe a hora que ele vai comer, você não sabe o que está acontecendo, você não tem previsibilidade ainda da sua rotina, então tem que soltar o controle. E para uma pessoa mais controladora, é um desafio enorme. Então, nesse sentido que eu falo da oportunidade que a maternidade traz para a gente crescer também como pessoa. Porque você inevitavelmente vai ter que se ajustar e flexibilizar para que você consiga viver essa experiência sem que ela se torne um fardo absurdo. Então, todas essas questões até que você trouxe religiosas, culturais, a gente precisa estar muito atenta e filtrar. O que faz sentido para mim? O que faz sentido para os meus valores e objetivos de vida? O que eu quero construir com o meu filho para que eu consiga absorver o que é útil e deixar de lado aquilo que acaba só me aprisionando ou me tornando refém, muitas vezes, de coisas que nem são minhas. Que são vozes que eu ouço aí de pessoas conhecidas, de familiares, e eu fico tentando reproduzir um padrão e que não é o que eu quero. Mas pela questão social, pelo momento, eu me deixo levar. E aí chega um momento dessa experiência que a mulher se questiona, que mãe que eu tô sendo? É a mãe que eu quero ser ou é a mãe que os outros esperam que eu seja? Então é bem importante estar atento a isso para poder fazer esse filtro de uma forma que seja útil para a experiência da maternidade, principalmente para a vida da mãe e da família e do bebê. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal, tamo junto.